2023 é o ano do Jubileu de Ouro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Buriticupu, Maranhão. São 50 anos de histórias e vitórias. Entenda como foi essa história. Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje são 30 de maio de 2023. Estamos aqui com o irmão João, conhecido como irmão João do Leão. E ele é um dos pioneiros das Assembleias de Deus em Buriticupu. Estamos completando 50 anos de Assembleia de Deus, são 50 anos de Buriticupu. Esse é o Jubileu de Ouro das Assembleias de Deus de Buriticupu. Paz do Senhor, irmão João. Paz do Senhor. Irmão João, eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouco da história das Assembleias de Deus em Buriticupu, sendo que o senhor chegou aqui no primeiro ano de colonização, que foi em 73. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco dessa história. Pois é, então chegamos aqui no dia 30 de setembro de 1973. Lembro-me, eu era muito jovem, tinha meus 16 anos, e quando chegamos aqui só vimos mata, só mata. E aí ficamos ali em frente, ou seja, naquele campo de futebol ali ao lado da nossa gráfica, tem aquela área limpa ali. Fomos para debaixo de lona, ali fiquemos por um tempo bom. E enquanto nós ficávamos ali, quando já chegamos aqui, já tinha o pastor Arnoldo esperando nós. Já tinha o Arnoldo, nós nem sabíamos que era aquele neguinho, o neguinho todo conversador, todo letrado, todo importante, abraçava todo mundo, pequenos e feios, as crianças. E ficamos ali, debaixo daquela lona. Durante o dia era um calor medonho. E Arnoldo já tinha muito conhecimento, ele já veio de Açailândia para Bom Jesus da Selva. Buriticupu é filha da igreja em Bom Jesus da Selva. Lá era o quilômetro 100, já tinha um templo muito grande, e o Arnoldo chegou aqui e nos abençoou. Com aquela chegada dele, abençoou todo mundo e procurou saber quem era crente, quem não era crente. Aí a minha família, todos eram crentes, era eu, meu pai, minha mãe e alguns irmãos, o Chaga, o Antônio Lima, o Flávio e o finado Damaso, que já hoje é falecido, e o Públio. E a minha mãe veio gestante naquele período. E ficamos debaixo daquela lona ali por alguns dias, e ele falou com o Oswaldo: Oswaldo, tu não é crente porque tu não quer. Faz a casa aí, nós queremos um quarto para orarmos, entrarmos em oração, porque debaixo dessa lona aqui não dá para suportar muito tempo. Aquele período nós ficamos bebendo água do Buritizinho. Uma água bem preta, uma água muito suja, só que tinha que cozinhar. E com tudo isso, o Oswaldo aprontou a casa rápido e nós mudamos para lá. E ficamos em oração nessa rua da Liberdade, esquina com a Rua da Palmeira. A esposa do Oswaldo, crente. Crente, a esposa do Oswaldo, crente. Nós éramos apenas 5 famílias. 5 famílias crentes. A esposa do Oswaldo e o irmão Cesarino Rubio de Maceda, o irmão Leão, o irmão Antônio Miguel e o irmão Otaviano. E começamos a orar naquela casa, era sede de oração. Depois logo o Arnoldo achou um dirigente por nome Pedro Alves, nós chamávamos ele Pedão. Ele já estava no Buritizinho, ele veio para cá, um cabra muito duro, muito trabalhador. E naquele período trabalhamos muito para Jesus na evangelização. Eu comecei a me comover, entrar em ação com o Pedão, um cabra muito bom, companheiro bom. Só que por pouco tempo nós ficamos ali porque o Oswaldo começou a encher o saco bebendo cachaça. E o Arnoldo disse para ele: Oswaldo, tu não é crente porque não quer, eu te conheço há muito tempo. Quem te domina é a cachaça. Aí o irmão Cesarino Rubio de Maceda fez um quarto bem perto da casa nossa, na Rua da Mata. E lá ficamos por muito tempo, em oração, e pregando, e culto na rua. Nós gostávamos de vir dirigir culto aí nessa rua 7 de setembro, na casa do irmão Otaviano.
Logo após veio uma empresa por nome EIT, e essa empresa trouxe muita gente para trabalhar e montamos um coral. Naquele tempo nós já montamos um coral e já tinha muita gente. E o maestro? O maestro era o ex-cunhado meu, Genésio, um caba bom. Nós trabalhamos logo em 76, nós trabalhamos na IT e formamos esse coral. Apareceu um senhor por nome João Feitosa. Ele era mestre de obra, era carpinteiro e era crente. Ele já veio de uma outra igreja batista. E naquele período, antes que acontecesse nós vir para as casas de oração, eu descia essa ladeira aqui do Buriti e ia para a rua lá embaixo tinha uma carpintaria no pé do aterro. E lá nós orava, eu, Nonato e João Feitosa. E lá nós pregava, cantava, ele tinha um violão. Eu disse, à noite vinha mais ou menos 10, 11 horas, eu voltava para casa sozinho, não tinha medo de nada. E aí, meus irmãos, começamos buscar alma, pregar a palavra de Deus. Aí logo o Pedrão foi transferido para a quinta vicinal, P1 V5. Lá ele se juntou com o Adalberto, Mariani, já em 75. E já veio o senhor de Oswaldo Alves Borges, companheiro bom, nos ajudou muito na evangelização. Aprendi muito com aquele amigo. Ele um caba novo, casado, o nome da esposa dele era Irmã Quitera. E andamos muito juntos, pregamos o evangelho aqui. Naquele período, eu não sei aonde o Antônio Arnoldo arrumava dinheiro, porque o projeto era só para uma igreja, católicos e crentes. O Arnoldo Desterrado brigou muito com o Baulu aí, o Baulu era bruto. E ele desceu para o Bom Jesus da Selva. Toda semana o Arnoldo vinha aqui, passava dia, mas nós que voltava. E eu não sei onde ele arrumava condição para ele ir para São Luís. Ele se encontrou com o pastor, presidente da Assembleia de Deus, Estevão Ângelo, e ele conseguiram um terreno junto com o Antônio Benedito para a Igreja Assembleia de Deus e outro para a Igreja Católica. O projeto era só para um, Arnoldo Desterrado. Nós não se misturamos com ninguém. O povo de Deus é um povo separado de todas essas coisas. Mas o Balu era bruto e insistiu em não dar o terreno. E hoje, a gente pode dizer, o terreno é onde mora o Júnior, do irmão Chico Mendes. Aquela área ali era da Assembleia de Deus. Foi inaugurado o grande templo em 76. E construído de Tauba. E o primeiro crente que nós ganhamos para Jesus aqui, poucas pessoas sabem, foi o Moisés Medrado de Assis. Moisés, ele depois que aceitou Jesus, eu com meu pai, nós ajudava na obra, foi o primeiro secretário, mas meu pai. É um cargo que eu não gostava, porque mexer com finanças não é fácil. Mas trabalhamos para Jesus e deu certo. Depois que Moisés aceitou Jesus, ele logo era um cara muito bom de matemática e veio para a secretaria e me ajudou. Meu pai trabalhava na roça e ele cansava muito, mas toda noite tinha culto. Toda noite era culto de oração. E o que acontece é que depois o Oswaldo saiu daqui e foi transferido para o P1 V4. Irmão João, o pastor Estevão foi quem inaugurou aquela igreja. Aí, o pastor Estevão inaugurou aí, e Deus usou ele em profecia, que ali ia ficar uma casa de oração. Não era por todo o tempo, por algum tempo. E ali foi uma bênção de Deus. Se cumpriu, né? Se cumpriu. E começou a aparecer crente, gente aceitando Jesus. Aí veio o irmão Donato da irmã Emília e começamos a evangelizar. Naquele tempo eu era novinho, eu tinha vontade de trabalhar, mas eu era muito magro. Eu não pesava 40 quilos. O tamanho era do homem, mas eu era muito magro, ninguém acreditava em mim. E eu caí no campo de evangelização, mas o pastor Arnoldo, mas o Oswaldo. Em 74 o Arnoldo comprou uma bicicleta Monarch e o Oswaldo tinha outra, e nós caímos no campo de evangelização. E veio o P1, que é a Sagrima,
O dirigente era o irmão Raimundo. E ele tirou lá um tempo servindo a Deus, inclusive nessa Sagrima, daí que apareceu o Cesário Moreira, que hoje é pastor. E o Bernardino? 2 anos depois que apareceu o Bernardino. Quem trouxe a mudança de Bernardino para cá, poucas pessoas sabem. Só quem sabe disso é o Leão, a irmã Jacira. Quem trouxe foi o Moisés. Conseguiu amizade com o irmão por nome Raimundo Ponte. Naquele período ele trazia telha brasilito para vender aqui na região de Buriticupu. Umas telhas de cimento. E ele conseguia trazer e voltava carregado de arroz. E nesse período apareceu 2 anos depois o irmão Antônio Bernardino, um homem sincero, um homem muito tranquilo, muito humilde, homem trabalhador. Aí, só para a gente entender, no caso, a primeira congregação do campo foi Sagrima? Sagrima. Depois da Sagrima? Depois que nós instalamos Sagrima, e fomos para o segundo núcleo, lá o grande povoado. Lá formou-se um grande congregação. Um grande trabalho lá, e depois a gente foi botando as outras, chegando gente, e o Arnoldo já não sabia o que fazia porque ele não dava conta, e o clamor daquele povo era grande. O clamor daquele povo era grande, porque o sofrimento era grande e o salário era pequeno, só era 66. Que era o vale, né? Que era o vale gás. Comida você tinha, o problema era água. E o povo querendo ir embora e chorando, e o Arnoldo estava no meio daquele povo, tranquilizando ele, orando e visitando, e o povo ficava mais confortável, porque o Arnoldo era um nego bom de papo, ele era muito querido pelo povo, ele era acostumado a mexer com gente. Arnoldo trabalhou na Meire Júnior um tempão, de carpinteiro. Arnoldo não esquentava com nada. Mas aí veio as congregações. Agora, eu não sei. Mais do que isso, que Deus operou no meio do seu povo, em Buriticupu. A congregação da 4ª Vicinal, bastava começar o culto. Deus começava a operar, a batizar com o Espírito Santo. E outra congregação animada era o 3º da 4ª, lá era fogo vivo. Fogo, meu irmão. Você começava o trabalho e quase não tinha fim. Era muita congregação viva. Agora a sede aqui sempre foi um pouco mais calma. Irmão João, então para a gente entender, o senhor me disse que primeiro foi aqui, né, vindo do Bom Jesus, depois Sagrima, em seguida segundo núcleo, depois foi a 4ª Vicinal. Aí depois dela nós fomos botando os povoados. 3ª da 4ª, P2, P3, 5ª Vicinal foi também um grande povoado abençoado. Que lá, ou seja, o Pedro Alves, foi um grande homem. Lá tinha o irmão, e tinha o Adalberto Chaves, tinha o irmão Mariano, tinha o Antônio Costa. E foi as pessoas que nos deram apoio. O irmão Criolo, onde é que ele entra? O irmão Criolo, naquele período, ele tinha a fazenda dele na beira do Buriti. Ele tinha os caminhões, o Criolo sempre teve as coisas. Ele tinha, naquele período, eu me lembro que ele tinha 2 caminhões puxando madeira. Ele é lá do começo também, lá do começo, o Buritizinho, pra cá ninguém entrava. Pra lá era outra história. Era a divisa do município. E como é que era a relação da igreja com os padres aqui? A relação era muito pequena, não tinha comunhão não. Não queria papo de jeito o Arnoldo com esses padres aí não. Me contaram que uma vez o pastor Arnoldo foi realizar um culto no Buritizinho e lá ele estava cercado de pistoleiros. Lá, você sabe dessa história? Sei, lá era meio inflamado, né? Mas o Arnoldo não tinha medo não, porque ele já conhecia. Eu me esqueço o nome daquele camarada, mas o Arnoldo falou rosado para eles e eles entenderam que era a palavra de Deus. Entenderam que era a palavra de Deus, até que eles amansaram. De repente eles pensaram que fosse outro objetivo. Objetivo, entendeu? E na verdade era a palavra de Deus, porque ele não tinha costume com o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, mas o povo não tinha conhecimento dessa verdade, né?
A igreja de Buriticupu tinha assim, o costume de viajar para visitar outras congregações, em outras cidades? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, nós tivemos o apoio maciço da Assembleia de Deus no Piquiá. Sempre aqueles capixaba. Eles desciam para cá trazendo ônibus, caminhão cheio de gente para nos dar apoio. Porque o Arnoldo tinha convivência com eles e eles gostavam do Arnoldo. Arnoldo foi um dos pastores mais queridos da região. Vinha, eles passavam dias aqui, nós pregando, cantando, fazendo festa. Hoje era diferente daquele tempo. Hoje é diferente porque naquele tempo o povo vinha, arranchava no meio do povo, no meio dos crentes. Agora eu digo, a mexer com as coisas de Deus é difícil. Ninguém sabia de onde era que vinha alimento e todo mundo era alegre, cheio do poder de Deus. Milagre até de hoje, Deus, né, milagre era realizado, cura divina. E o coral que o senhor falou? O coral, esse coral, ele foi formado por nós. Já tinha gente aqui suficiente que montamos esse coral. E ele demorou muito tempo, até que a IT foi embora e muita gente saiu daquele tempo, porque em 76 apareceu um senhor por nome, foi o delegado Furrupa. Muita gente daqui foi embora. Eu trabalhava na IT e eu ia sempre pro trabalho lá, que é um bairro aqui próximo, todo mundo sabe. E eu topava ele no caminho, ele já conhecia. Isso aí, meu irmão, conversa não. Mas eu cansei de ver ele pegar gente, bater, judiava. E naquele tempo também eu me lembro, apareceu um soldado por nome Lutero, ele era crente. Acaba que pregava o evangelho. Eu me juntei com ele, era pouco jovem, aqui na cidade naquele tempo. E eu me juntei com ele, eu ia lá para a delegacia. E eu falava de Jesus por sargento. Eu digo, o senhor que é o sargento Furrupa? Ele disse, não, meu filho, eu hoje não sou mais o sargento Furrupa. Hoje eu sou o sargento Monteiro, eu mudei demais. Eu hoje já estou velho. Eu já não sou mais aquele brabo de antigamente. E aí o Lutero disse, ele não é manso não, ele é duro. Mas falei sempre de Jesus para ele, eu ficava ali, mas o Lutero. E depois apareceu o irmão Varão, Antônio Rodrigues Varão. Ele trouxe a irmã Zeuda, o Afonso que era o mais velho, o Mudico, o Zé Paulo e o Afonso, que foi o primeiro dirigente da mocidade em Buriticupu. O Afonso. E ciclo de oração? De Lopes das Costas. Ciclo de oração, quem fundou foi a irmã Floriana. A irmã Floriana já era uma perna forte, ela já veio de Floresta, ela já era crente há muito tempo, desde criança. Tinha muito filho, irmão César, muito filho. Naquele tempo, muito deles era crente. Os que já eram adultos, não queria não. Naquele tempo, até o Levi, que foi o que se rebelou contra o Arnoldo, ele zangou com o Arnoldo por causa do dízimo. Aí ele fundou essa igreja do véu. Ele não gostou do Arnoldo, das atitudes. Irmão João, então, o senhor falou com muita propriedade das congregações, na sequência falou do presidente da mocidade, do círculo de oração, do coral. São informações muito ricas que a maioria das pessoas realmente não sabiam dessas informações. Eu quero deixar aqui a minha gratidão e quero lhe convidar para o senhor mostrar o local das duas primeiras congregações, né? Na Rua da Palmeira e também só o local, pelo menos, né? E depois lá onde era o seu César Macedo, tá bom? Tá.